Fala, time, começando aqui mais um episódio no Laboratório da Vitória. Hoje eu tenho uma honra, cara, de receber um grande amigo de longa data, Eduardo Andrade, faixa preta de jiu-jitsu, cara. É um cara que vem difundindo cada vez mais o no-gi dentro do jiu-jitsu e principalmente, cara, o jiu-jitsu real again. Edu, obrigado por estar aqui, cara. A gente tem temas muito legais, que são os temas da sua vida pra gente contar aqui, que são as histórias vencedoras, e esse é o grande objetivo desse lugar. E a gente tem temas que eles são muito mais sensíveis, mas que é importante a gente trocar essa ideia pra gente informar as pessoas que estão lá fora. Então, mais uma vez, irmão, obrigado por estar aqui e vamos embora. Bora. É isso. Ô, Edu, conta um pouquinho da sua história pra gente, cara. Como que você começou no jiu-jitsu, de onde você veio, por que que você tá aqui em São Paulo? Qual que é a ideia toda aí? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, né? Conversar com você, a gente já teve várias conversas profundas, né? Eu acho que essa vai ser mais uma. Acho que se nossas conversas antigas fossem gravadas, ia ser ainda melhor, porque tava mais natural, mas acho que esse papo vai ser bom também, acho que vai ser bom para a comunidade e tudo, então eu agradeço o convite aí, né? Bom, cara, eu vim de uma cidade chamada Mirante da Serra, em Rondônia, no interior de Rondônia, assim, 10 mil habitantes se tiver isso, né? Acho que o último censo foi 10, 12 mil habitantes, né? Conheci o jiu-jitsu através de um grande amigo meu, né? O Rafael Cordeiro. Ele foi aos Estados Unidos, aprendeu jiu-jitsu lá com um brasileiro, né? Voltou como faixa azul e começou a dar aula na área da casa dele e convidou os amigos para treinar, né? Então esse foi o primeiro contato que eu tive com jiu-jitsu. Cara, tem uma história assim do primeiro realmente do primeiro contato que eu tive. Foi na área da casa dele. Ele comprou um tatame, chegou e convidou a gente para treinar. E eu entrei no tatame pela primeira vez. Quando eu pisei no tatame pela primeira vez, cara, eu senti ali no fundo do meu coração que aquilo ali ia ser minha vida de alguma forma. Que aquilo ia ser parte da minha vida, ia fazer parte da minha vida. E desde então, cara, eu nunca deixei de treinar. Sempre treinando, treinei com ele. Conseguia treinar ali em paralelo à faculdade, né? Fazia faculdade na cidade vizinha, O que que você cursou? educação física. E aí, cursava faculdade na cidade vizinha, ia todo dia de ônibus, era 2 horas de viagem, saía às 5, voltava meia-noite, né? Paralelo a isso, treinando jiu-jitsu ainda, e chegou no momento assim, eu trabalhava ainda na cidade, né, como vendedor ali na loja de móveis, e aí eu fiquei assim, cara, vou ter que mudar para a cidade que eu faço faculdade para ficar melhor, né? Eu já estava ali querendo fazer alguns estágios remunerados. E continuar treinando jiu-jitsu lá, né? Que lá tinha academias de jiu-jitsu, né? Ali na minha cidade, era um treino ali onde era máximo 10 amigos ali, então não tinha um professor, né? Meio que era um treino todo mundo junto, né? Considerava o Rafa meu professor, só que na verdade era mais amigos treinando juntos, Junta né? todo mundo e treina. E lá já tinha academias, né, de jiu-jitsu. E eu mudei para cidade eu mudei para a cidade que eu fazia faculdade, devido à faculdade mesmo, mas pensando em treinar jiu-jitsu, né? Então eu consegui me mudar para a cidade, consegui um trabalho ali de estágio remunerado junto com o meu professor na época. Mudei para essa cidade e faço jiu-jitsu desde então, né? Assim que eu mudei, eu peguei a faixa azul com o meu professor, que eu já treinava há muito tempo. No final da faculdade ali, né? Alguns amigos já treinavam jiu-jitsu mais de forma profissional, principalmente o Ryan, que hoje é um dos professores da Templo também. Já tinha me falado do Cícero, né? A Academia Cícero Costa é uma academia de competição. Ele aceitava alguns atletas, né? E eu ficava com aquilo, pô, mas será que eu vou? Será que eu não vou? Eu tava com 21, 22 anos já. Será que eu sou um pouco velho pro jiu-jitsu, né? Eu ficava E isso com, você era com faixa isso. azul, com 21, Não, eu já era 22. faixa marrom. Ah, tá. Já era faixa marrom, né? Tem esse tempo todo a faculdade, esse tempo de Paraná, que é a cidade que Você eu chegou a cursei. concluir? Uhum. Que Não, irado. Eu não sabia, que é. irado. Muito irado. E aí, meio que eu fiquei naquela, né, cara? Pô, será que eu vou? Será que eu não vou? Mas alguma coisa, assim, falava pra mim, né? Acho que eu não sou uma pessoa muito religiosa, assim, mas eu acredito que há forças superiores Uhum. agindo aqui, né? A gente, que guia, né? A gente. E eu senti que, pô, cara, eu preciso ir, eu preciso ver, preciso me testar. Já participava ali de um cenário esportivo muito pequeno na época, né? E aí eu vendi todas as minhas coisas, juntei um dinheiro bom, assim, para tirar um ano sabático e vim para São Paulo. Eu comecei ali na equipe Cícero Costa, passei um ano só apanhando, não conseguia passar a guarda de ninguém, não conseguia quedar ninguém.
E todos os dias ali falava, pô, será que isso é pra mim? Será que isso é pra mim? E eu continuei, persisti. E depois de um ano ali, um ano e meio, eu consegui treinar melhor e tudo, consegui alguns resultados positivos, né? Peguei a faixa preta com o Cícero Costa. Essa história é legal, o dia que eu peguei a faixa preta foi bem legal, né? E dei aula dentro da Cícero Costa, dei aula para atleta, dei aula para robista, né, para praticantes. E é isso, cara. Basicamente a história é essa. Eu vim parar em São Paulo único e exclusivamente por causa do jiu-jitsu, assim, É, porque que eu queria loucura. viver do jiu-jitsu como atleta. Já tinha essa visão de ser professor, né? Eu dou aula basicamente, eu era um instrutor quando eu era faixa azul, na faixa roxa, já dei aula em projeto social da Polícia Militar lá na minha cidade, assim, né? E aí esse papel de professor atleta, ele sempre teve presente, assim, eu sempre gostei dessa parte. Cara, e me diz uma coisa. Qual que, o que você sente da maior diferença? Então, a gente tava conversando, né? Eu falei assim, cara, como a gente tem tempo nesse negócio, né? Você falou, cara, tem 17 anos que eu faço isso. E, cara, 17 anos pra trás é uma mudança absurda que teve dentro do jiu-jitsu. Absurda mesmo. É óbvio que a gente tem várias coisas que elas ainda são arcaicas, que Uhum. a gente tem que pensar se a gente tem que eliminar isso, ou se a gente tem que manter isso, mas de uma forma diferente. Mas existe uma diferença muito grande, cara. Qual que pra você são as maiores diferenças do jiu-jitsu de hoje? Principalmente quando você fala assim, cara, entrei numa academia de jiu-jitsu, vou treinar, sou iniciante, pro jiu-jitsu de 17 anos atrás. Cara, eu creio que é o acesso, né? Antigamente, o acesso a um treino de jiu-jitsu não é que era muito restrito, mas não era para todo mundo, né? O sistema de treino antigamente era um sistema um pouco mais bruto, vamos se dizer, né? Uhum, Então, assim, ele já era destinado para pessoas fortes. Ele não tornava as pessoas fortes, animal. sabe? Então, assim, se eu fosse mais aguerrido, se eu fosse um cara durão, o cenário de jiu-jitsu seria ideal para mim, né? Só que se eu fosse uma pessoa um pouco mais fraca, não tão aguerrida, uma pessoa mais tímida, talvez você não se adaptasse tanto, né, naquela época. Então, hoje, eu acho que existem sistemas melhores, academias melhores, né, para conseguir dar aula para todo mundo, né? Então, o acesso a todo mundo, né, o realmente jiu-jitsu para todos, eu acho que tá um pouco melhor hoje, né, Tá. do que uma academia antigamente, né? Porém, há ainda academias que pensam dessa forma um pouco mais arcaica. Uhum. Eu acredito que, assim, se você tem um discurso de jiu-jitsu para todos, realmente tem que ser para todos. Então você tem que receber todo mundo dentro da sua academia, para todo mundo experimentar a ferramenta jiu-jitsu. Ô, Edu, e me diz uma coisa, cara. Quando você toca no ponto do jiu-jitsu pra todos, eu sei que isso é importante, cara. Pra mim é assim, cara, desde a criança Uhum. até o adulto, aí o filho puxa o pai puxa o filho, eles têm uma relação ali dentro do jiu-jitsu, cara, eu acho isso fantástico. Ainda assim, cara, eu acredito que em muitos momentos o jiu-jitsu pra todos, ele perde a essência no sentido de, tipo assim, cara, não que você baixa muita régua, porque de fato você vai precisar baixar a régua, Sim. senão vai ficar só os guerreirão de tatame e tal. Mas como que eu faço pra um cara que começou no jiu-jitsu, pra que daqui a 5 anos, 6 anos, eu não tenha baixado tanta régua que ele não tenha nem chegado no nível de jiu-jitsu que eu gostaria que ele tivesse chegado? Sim. Qual que é o caminho, cara, você como professor? Cara, Que você pensa isso? eu acredito que o jiu-jitsu é uma ferramenta para tudo, né? Então, assim, a forma que a gente entende jiu-jitsu como atletas competidores é um pouco diferente, porque a Uhum, gente acredita que o jiu-jitsu é um sistema também de competição, né? Então, é óbvio que a gente tem que ter um certo nível de jiu-jitsu. Nós temos que ser bons no jiu-jitsu, tanto para lutar, tanto para treinar. Então, o nosso sistema de jiu-jitsu é um sistema de jiu-jitsu competitivo. E é ótimo isso. Só que é só uma parte do jiu-jitsu. perfeito. A gente tem que encarar o jiu-jitsu como uma ferramenta educacional. E se é um jiu-jitsu para todos, um jiu-jitsu que eu vou formatar para uma criança, eu vou treinar uma criança como eu treino um profissional de 20 anos para competição? Não, Não é adequado. não. Eu vou treinar um adulto de 40 anos que trabalhou o dia inteiro e vai chegar à noite na academia porque, pô, ele está dedicando ali não só uma hora, ele está dedicando 3, 4 horas, porque tem um trânsito. E ele vai pegar trânsito para chegar na academia, vai pegar trânsito para sair da academia e ir para casa dele, né? Qual o tipo de jiu-jitsu que eu vou formatar para essa pessoa de 40 anos que quer treinar e quer ter uma atividade física e usar o jiu-jitsu apenas como educação física, ou como hobby, ou como caminho de vida, ou como um lifestyle, Uhum. sabe? Eu vou formatar o mesmo jiu-jitsu que a gente faz para competição? Então,
Então a gente tem que entender que há níveis e é um sistema que eu posso usar dentro do jiu-jitsu realmente para todos. Só que um sujeito de 40 anos, ele não vai querer fazer o mesmo estilo de jiu-jitsu que a gente faz para competição. Então, eu acho que, na nossa visão como professor, a gente tem que saber o porquê que essa pessoa está fazendo jiu-jitsu. E não tentar pegar um jiu-jitsu caracterizado apenas para a competição e tentar implantar isso numa metodologia para pessoas que treinam por hobby. Porque, assim, dentro do hobby, né, essa pessoa, ela pode alcançar um nível muito bom. Uhum. Talvez ela não vá Perfeito. alcançar o nível de um competidor, igual a gente. Mas ela vai conseguir chegar em um nível de treinamento suficiente pelo tempo que ela treina. Porque, para um competidor, eu acredito que você precisa treinar muito tempo. Eu já treinei muito jiu-jitsu na minha vida. Até a faixa marrom eu treinava 6, 8 horas por dia. Que o Cissão falava pra gente, você é um trabalhador normal. Que um trabalhador normal, quantas horas um trabalhador normal trabalha por dia? De 6 a 8. Então vocês têm que treinar de 6 a 8. E eu seguia isso que ele falava. Eu treinava 6 a 8. Talvez não 6 a 8 horas numa intensidade tão alta, mas você fazia posição, você fazia estudo, você fazia preparação física, você fazia treino de sparring, você fazia treino específico. Então, no final do dia, chegava às 6, 8 horas. Só que um trabalhador normal, um empresário, um pai de família, uma mãe de família, uma criança, ele não vai ter 6 horas disponíveis para treinar, igual a Esquece. gente. Esquece. Porque a gente quer ter um nível de competição, e para o nível de competição eu preciso disso. Uhum. Então ele quer treinar um jiu-jitsu 1 hora por dia. Então se ele treina todos os dias, Pô, se ele treinar todos os dias, 1 hora, tá perfeito, ele vai ter o jiu-jitsu de perfeito. alguém que treina 1 hora por dia, todos os dias. Se ele quer treinar 3 vezes na semana, ele vai ter um jiu-jitsu de uma pessoa que treina 3 horas por semana. Mas na realidade dele, vai ser bom para ele. Ele vai conseguir alcançar um nível que ele consegue atingir. E ele vai conseguir chegar na faixa preta. Agora, se eu pego essa pessoa de 30, 40 anos, faixa preta, que, pô, conquistou a faixa preta ali depois de anos de treinamento, né? Mesmo não sendo um profissional, sendo um robista. E eu vou fazer um treino com ele. É claro que eu vou ser superior a ele. Porque, primeiro, eu tenho mais tempo de treinamento de tatame. Eu sou atleta competidor, eu sou um professor, eu sou um profissional de jiu-jitsu. Mas, ainda assim, ele vai ser um faixa preta. Ele não vai ser menos faixa preta porque eu fui melhor que ele no treino, sabe? Então, acho que isso que as pessoas têm que entender é jiu-jitsu para todos. Não é todo mundo que é guerreiro, não é todo mundo que vai ter muito tempo para se dedicar, mas ainda assim o jiu-jitsu é para essa pessoa. Ela tá dando o melhor que ela consegue dar, Perfeito. sabe? Então, se a gente tem esse discurso de jiu-jitsu para todos e vem um ser humano normal, né, que quer encarar o jiu-jitsu apenas como um lifestyle e tá dando o melhor que ele quer, que ele pode dar na hora, daquele momento da vida dele, e eu julgo ele por não ser tão bom quanto eu, isso não é jiu-jitsu para todos. Assim, sai daqui, você não tá preparado para isso aqui. Ah, o jiu-jitsu é para todo mundo, mas nem todo mundo é pro jiu-jitsu. Pô, o cara tá dando o melhor dele. Como é que eu vou ignorar uma pessoa dessa? Como é que eu Perfeito. não vou apertar a mão, dar um abraço nessa pessoa e falar, cara, parabéns? Porque a questão de ser um faixa preta não é uma questão técnica. Pô, você é muito bom, pega a faixa preta. Você precisa de uma certa maturidade para chegar à faixa Uhum. preta. E talvez essa pessoa tenha mais maturidade para pegar a faixa preta do que, às vezes, um competidor que a gente vê, que é muito bom no jiu-jitsu, às vezes, só que ele não tem maturidade emocional, nem maturidade psicológica para ter uma faixa preta na cintura. Igual a gente vê muitos casos dentro do jiu-jitsu. A pessoa tem uma faixa preta, ela é habilidosa, mas não é uma pessoa madura emocionalmente falando, não é uma pessoa madura psicologicamente falando. E pensando até nisso, cara. Aí vai outra pergunta mesmo que eu quero hoje, que, cara, é tentar extrair o máximo do seu pensamento, tá? E o que eu quero falar é isso aqui. A gente teve nos últimos anos um decréscimo de idade para atingir a faixa preta. Então, Uhum, cada vez mais o campeonato ele tem dado a faixa preta para as pessoas. Eu não tô aqui em forma de crítica, tá? Eu acho ok. uhum. No meu Eu ponto de vista, eu também, acho ok. eu também. Né? O meu ponto de vista, eu acho ok. Ainda assim, você vê um cara de 17, 18 anos na faixa preta no jiu-jitsu por causa de todas essas coisas, é estranho, cara. É estranho. Mas às vezes esse cara teve um convívio tão bom durante 10, 12 anos com um bom professor, que você olha o cara com 18 anos e fala assim: não é possível que esse cara Uhum, tenha 18 anos. A uhum. maturidade desse cara chegou antes. E aí, você já falou, mas me fala um pouco sobre a sua opinião em relação a isso, cara. Cara, eu acho ok também uma pessoa de 16, 17, 18 anos atingir a faixa preta, até porque isso já existe em outras modalidades, como karatê Uhum, e como judô, né? Eu fiz judô há algum tempo também, né, na minha juventude ali. Qual que é a diferença? O judô e o karatê,
né? Eles acreditam na formação completa do indivíduo, integral do indivíduo, não só técnica. Uhum. E eu acho que, não generalizando, óbvio, né? Só que algumas academias, elas focam muito em performance. Então a formação, ela está ligada apenas à performance. A formação, ela não está ligada a uma questão filosófica do indivíduo, para uma questão moral do indivíduo. Coisa que o judô, coisa que o karatê, essa formação era um pouco mais integral, porque ela foca nisso, porque eles usam conceitos filosóficos dentro da arte marcial. E eu acredito que isso é uma questão histórica do jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu ele sempre foi uma ferramenta de luta, prática, Perfeito. sabe? Então nosso pensamento tende a ir sempre para esse lado de performance, de sempre se provar que o jiu-jitsu é uma arte que funciona praticamente ali, né? Uma arte prática que ele funciona na situação de defesa pessoal, ele funciona numa briga de rua, ele funciona num combate interestilo. Então, nós fomos forçados, não forçados, mas inspirados a ver só a parte performance do jiu-jitsu. Uhum. Então a nossa formação vem só nisso. Então, por exemplo, quando você é competidor, só o título importa. Você treina para título. Exato. Mas qual a sua formação moral ali? Qual a sua formação cognitiva? Hoje, muitas pessoas abandonam os estudos para treinar jiu-jitsu integralmente. Precisa um adolescente abandonar o estudo para Porra, focar no não jiu-jitsu? precisa, cara. Eu vou te falar, eu fui um dos. Tá ligado? Eu fui um dos e hoje eu olho e falo assim, não, cara, naquele momento eu poderia ter continuado estudando, Uhum. aqui, ter vindo pra São Paulo, eu vim com 17, ter Continuar estudado, estudando. e pô, obrigado, pai e mãe, por ter me deixado vir. Obrigado de coração. Mas eu poderia sim ter feito isso. Eu poderia logo depois ter ingressado numa faculdade, Uhum. porque eu tinha muito tempo durante o dia pra treinar jiu-jitsu e ainda assim estudar. Sim. E aí, o que eu quero quebrar de narrativa pras pessoas é que, tipo assim, cara, quanto melhor educado, Uhum. quanto mais letrado, menos merda você vai fazer, com menos gente ruim você vai se misturar, que é um dos temas que a gente vai falar aqui. Perfeito. E, cara, mais inteligente pra luta você vai ficar. Uhum. Por quê, cara? Ao menos do meu ponto de vista, tá, Edu? A luta, ou qualquer coisa que você faça na vida, e pra mim, jiu-jitsu, ele simula a vida o tempo todo, você melhora a partir de alguns erros. E esses erros, eles te geram questionamentos. Quanto melhor são os seus questionamentos, melhores são as suas respostas. Uhum. Só que se você não tem letramento suficiente, se você não tem estudo suficiente pra fazer uma boa pergunta, é muito provável que a sua resposta seja muito ruim, cara. Cara, você vê exatamente isso em faixas baixas, como faixa azul ou roxa. Geralmente, quando um faixa azul ou roxa, um pouco mais jovem, ele vai para o campeonato, ele perde, ele volta. Qual a primeira coisa que ele fala? Eu preciso treinar mais. Exatamente, E aí, exatamente. se cada vez que você perde, você tem que treinar mais, daqui a pouco você está treinando 24 horas por dia. Exato. Você vai perder pra porra, irmão. A não ser Você que não seja você precisa não. treinar mais, você precisa treinar melhor. Como você treina melhor? Perfeito. Às vezes, um menos graduado, ele vai para a competição e ele perde, ele vem com essa narrativa. Pô, eu preciso treinar mais, preciso treinar mais. E ele nem sabe como que ele perdeu. Você pergunta pro cara, ô, como você perdeu aquela É, luta? pois é. Mano, Isso, sei. isso é o quê? Isso é exatamente a cultura do jiu-jitsu. A gente sempre foi estimulado a treinar mais, a calar a boca e treinar. Meu irmão, faz isso e já era, faz que você vai. Não é dessa forma. Não é. Não é. E a gente foi ensinado, e aí um dos motivos de você estar aqui, cara, é a gente foi ensinado a não se questionar, mano. Tá? A não questionar. A não questionar as coisas, tá ligado? Mano, mas por que que é assim? Mas por que que eu tenho que Sim, treinar mais? Por que que são 6, 8 horas por dia? sim. Por que que não pode ser 4 horas muito bem feitas, 3 Como eu horas vou muito bem treinar? feitas? Eu Exato. vou treinar só saindo na mão? Exato. Agora sim, pô, isso é culpa do menos graduado, faixa azul ou roxa? Não, é Não. falta de instrução. Falta faixas pretas preparados para isso. E aí a gente pega também o professor, que replica o que ele aprendeu com outro professor, que Uhum. replica o que ele aprendeu com outro professor, e aí sai um replicando uma coisa do outro, você fala assim, cara, Ah, a gente não tem formação de professores, irmão, a e gente não daí, tem e ainda, tá daqui a pouco o que ligado? acontece, cara? Algumas academias se treinam jiu-jitsu como se treinava nos anos 80. Eu pergunto, qual esporte hoje de alto rendimento que é treinado do mesmo jeito há 30 anos, Porra, há 40 anos, há 50 anos? Nenhum. Todo esporte, todo o sistema de treinamento, todo o sistema, seja de luta ou outro esporte, muda com o tempo. Muda por quê? Você tem acesso a mais pesquisas, mais perfeito, tecnologia, perfeito. correto? Não que as pessoas que treinavam, né, nos anos 80 e 90, eles queriam fazer aquilo. É a única opção que eles tinham. Exato, exato. Então não é demérito. Pô, esses caras, eles trilharam o caminho que a gente está seguindo agora. Então a gente tem que bater palma para eles, realmente. Alguns, não todos.
né? Mas eles faziam o que eles tinham disponível para fazer. O que a gente, como nova geração, né, tem que fazer é melhorar o jiu-jitsu em todas as questões que a gente vai falar aqui. Mas o sistema de treinamento é uma parte importante. A gente tem que ter formação de professores, Perfeito, correto? perfeito. Porque às vezes a gente é atleta a vida inteira e a gente não sabe dar uma aula. Só que pensando na sua vida financeira, por exemplo, qual a coisa mais prática e a mais fácil que você pode fazer para ganhar dinheiro com jiu-jitsu é dar aula. Porque não é um esporte ainda que rola um patrocínio tão alto. Não existe patrocínio vitalício. Não existe Começa aí. patrocínio vitalício. Premiações, as premiações é baixa. Mas o surf paga R$ 1 milhão pro campeão. Mas o surf tem um campeão mundial por ano. O jiu-jitsu tem 9 campeões só no adulto masculino. 10 com absoluto. Tem 10 com absoluto. É. Aí tem um feminino. Mais aí tem um 9. master. Aí tem o faixa azul também, que é uma metade. Né? Então, a premiação não vai ser R$ 1 milhão pro campeão mundial de jiu-jitsu. Pode chegar a melhorar? Pode. Mas isso aí a gente tem que contar com a federação e cobrar a federação para isso. Só que a gente tem que entender qual o contexto que a gente está inserido. Qual a realidade de jiu-jitsu. Então, quando o atleta ele é estimulado quando uma academia, por exemplo, de competição, eu acredito que tem academias muito sérias que fazem um trabalho muito sério, que acreditam na formação do praticante, do atleta, como atleta realmente, mas uma formação ali intelectual também. Uhum. Essa pessoa está estudando, essa pessoa tem uma oportunidade de fazer uma faculdade, ou curso, ou qualquer outro curso, curso superior. Essa pessoa está muito bem amparada ali, está com médico, está com nutricionista. Eu simplesmente pegar um atleta e jogar ele aos lobos ali, jogar ele num alojamento qualquer, só apenas com 2 refeições por dia, e ver quem é o mais forte, isso não é programa de formação. Pelo contrário, irmão. Pelo contrário, você quer ver um bom programa de formação, você não pega o mais habilidoso e vê que ele formou, não, cara. Você pega o pior e fala assim, meu irmão, como que esse cara ficou bom? Exato. Se você é professor de luta, eu vou te dar um toque aqui, tá? Se você é professor de luta e fala assim, ó, cara, eu quero ser muito bom, o que que eu faço? Sabe o que você vai fazer, cara? Você vai olhar pro cara que tem muita vontade, mas ele não é tão bom. Você fala assim, cara, esse cara em 3, 4 anos eu vou fazer um programa pra ele que esse cara vai se desenvolver. Porque o cara bom já vai se desenvolver. E em 4 anos você transformou um cara que não tinha nada em alguma coisa competitiva, meu irmão, você é um monstro, o seu projeto ele se replica porque ele não depende de uma estrela. Qualquer pessoa pode acessar, Exato. tá ligado? Programa, método é isso, irmão. Qualquer pessoa pode ter acesso. Agora, o programa que só tem acesso pra quem é estrela, velho, pra quem já nasceu superdotado, não é um programa, irmão, é só sorte. Hoje eu vejo assim que, pô, são poucas academias que têm realmente um programa de treinamento. Pessoal, vamos seguir isso aqui, esse protocolo de treinamento. Em 6 meses vamos fazer o quê? Em 12 meses vamos fazer o quê? Quais são os objetivos a longo prazo? 2 anos, 3 anos, 4 anos. Entendeu? Pega um Porque moleque de a gente 16 sabe anos. que as faixas ali base, não adianta você ser campeão mundial, campeão Esquece, brasileiro, às não sei vezes o quê. até vale a pena preta. perder. Vale a pena perder. Vale, Vale a pra você pena. aprender. Vale a pena. Olha os maiores campeões da faixa preta. Quase nenhum deles foram grandes campeões na faixa colorida, mas na faixa preta eles despontaram. E, cara, o que vale é a faixa preta. Nas suas faixas baixas, é a sua formação ali. Quanto mais experiência você tiver, melhor. Então, voltando ali a alguns programas de treinamento que existem em algumas academias. Não tem programa de treinamento, não tem um método. É seleção natural. Eu pego 20, 30 pessoas e coloco elas ali para treinar, de qualquer jeito. Cara, isso vai me render uma pessoa. Um programa de treinamento com 20, 30 pessoas, eu vou conseguir desenvolver a característica das 30 pessoas. Talvez não vão ser as 30 pessoas que vão se tornar campeãs dentro do esporte. Mas essa pessoa com certeza vai ficar melhor, psicologicamente falando, emocionalmente falando. Talvez ela não vire um grande atleta, mas ela consiga um trabalho muito bom, ela consiga uma formação superior. Às vezes é essa pessoa que sai e vira um baita professor, que vai ser o cara... E eu vou te falar, cara, pra braço direito, o melhor braço direito que você pode ter, em termos de moral, é o cara que não é o melhor dos competidores. Tá ligado? Porque esse cara, ele vai... Pô, imagina, você tem a estrela número do tatame obedecendo o cara que é o número 2, né? Uhum. O seu número 2 dentro do tatame não ser uma estrela. Irmão, ele já passou pra todo mundo que não é seu número 1 que importa. E sim, mano, quem tem mais moral com o professor. E aí a moral se ganha por vários fatores que a gente vai discutir aqui. Inclusive... Isso toca nos pontos que a gente vai discutir. Né? Exatamente. E falando em programa, e aí dentro do programa a gente vai entrar já dentro do assunto que eu quero falar. A maioria das academias, eles não só não têm programas de formação, como eles também não têm programa nenhum de segurança, cara.
tá ligado? Tipo assim, quando a gente fala, pô, jiu-jitsu é pra todos, é pra todos. Qual programa de segurança você tem pra mulher? Qual programa de segurança você tem pra uma criança que entra aqui? O que que você faz se tiver uma notícia de abuso aqui dentro da sua academia? Sim. Qual que é o processo? E por que que a gente tá discutindo isso, cara? Eu vou dizer pra vocês. A gente tá numa semana, cara, que explodiu mais um caso de abuso sexual e possivelmente pedofilia dentro do jiu-jitsu. E isso ninguém tá falando. É abuso, não sei o quê. Não, é Não, não. pedofilia. Pedofilia, esse é o principal ponto de um dos treinadores mais renomados da história do nosso esporte. De um cara que é o cara que a gente falou aqui. Que é o cara que não teve grandes títulos, mas teve uma excelente formação. E aí, essa excelente formação dele, ele levou para formar bons atletas, excelentes atletas saíram daquele mesmo lugar. Mas esse cara ao mesmo tempo que ele foi luz em algum momento, ele foi muita sombra na vida de muitas pessoas. E o porquê que eu tô falando disso, cara? Eu estou falando disso abertamente porque esse caso ele está aberto, ele está exposto e é uma coisa que há muito tempo muita gente fala. E como a gente não tem programa de segurança nem no jiu-jitsu, nem nas academias, nem muito menos pela confederação e como a gente não tem como denunciar, tá ligado? E como essas meninas também que têm esse problema, elas não têm tanto apoio, acaba que só explode depois de muito tempo. Já, porra, esses casos já estão se perdurando há anos e agora é a hora, é a oportunidade que bons professores, que bons atletas vão olhar e vão falar assim, irmão, é o nosso momento de brilhar. Não de brilhar porque o cara perdeu, mas de brilhar porque a gente vai tirar esse tipo de pessoa do jiu-jitsu e a gente vai criar regulamentos e a gente vai forçar para que esses regulamentos existam, para que a gente consiga ter um lugar que é jiu-jitsu para todos. Porque jiu-jitsu para todos, Edu, infelizmente, não é só o nosso programa para os alunos e falar assim, irmão, você tá em casa. É. Mas é o programa da confederação, é o programa das maiores equipes, é o programa dos grandes líderes, é o programa de todo mundo. E a gente, como uma comunidade, se unir para falar nisso. Então, principalmente hoje, cara, eu trouxe o Edu pra gente falar sobre hierarquia dentro do jiu-jitsu, pra gente falar sobre programas de segurança no jiu-jitsu, pra que a gente consiga melhorar esse negócio. E o Edu, ele tem um papo, cara, de história da luta muito legal. E ele conversando comigo, ele me falou sobre a parte de hierarquia. E o quanto a gente distorce a questão hierárquica dentro da luta, principalmente dentro do jiu-jitsu. Edu, bola tá com você, irmão. Conta pra gente como que surgiu tudo isso aqui dentro do jiu-jitsu. Cara, eu acredito assim, primeiramente, né? Acho que é importante a gente falar que isso não é só um problema exclusivo do jiu-jitsu. Perfeito, perfeito. Isso acontece dentro de qualquer cenário, de igreja, de empresa, de escola, né? Isso acontece em outros esportes também, né? Então é um problema de estrutura da nossa sociedade, né? Em si. Infelizmente, isso acontece. Mas eu acredito que esse sistema de hierarquia, né, comum dentro do jiu-jitsu, ele favorece um ambiente onde esses casos, né, onde predadores sexuais fiquem livres para fazer isso. Simplesmente porque um sistema de hierarquia que a gente tem hoje no jiu-jitsu, na maioria das academias, é um sistema de hierarquia baseado em submissão. O cara que está no mais alto ranking, ele tem voz. As pessoas que estão abaixo dela não têm voz. Principalmente quem está aqui, a base. Né? E geralmente quem está no maior posto ali, ele é protegido, porque ele é visto como uma figura quase divina, Perfeito, cara. sabe? Perfeito. E esse sistema de hierarquia não é um sistema de hierarquia tradicional do jiu-jitsu. Ah, mas o jiu-jitsu foi sempre assim. Espera lá. O jiu-jitsu é datado ali nas primeiras, quando começou a surgir essa palavra jiu-jitsu, em 1500, 1600 no Japão. Então, você estava lá nessa época para saber, o jiu-jitsu foi sempre assim. Não tem como você fazer jiu-jitsu há 30 anos, 40 anos e falar, o jiu-jitsu foi sempre assim. Não, isso é história recente. Então, por que que a gente tem esse sistema de hierarquia dentro do jiu-jitsu? E como era um sistema de hierarquia, por exemplo, no Japão, dentro das artes marciais, né? Primeiramente, eu acho que o, qualquer sistema de graduação, ele não foi feito para ser hierárquico. Ele foi feito para dividir alunos por nível de instrução. Perfeito. Nas escolas tradicionais, né, do Japão, a forma de você dividir os alunos ali, de alunos que tinham um pouco mais de habilidade, que conseguiam, que têm um nível maior de treinamento, eram através de certificados, não tinham faixas, né? Então tinham certificados que eles chamavam de Menkyo, aí tem vários assim, e tem diferença de escolas para escolas. Aí tem o Menkyo, tem o Menkyo Kaiden, que eram certificados, né? Algo parecido como um aluno iniciante, aluno intermediário e aluno avançado, que é o mais alto grau, certo? Só que esse sistema de graduação baseado em certificado não era hierárquico.
A pessoa que tem um nível de instrução maior manda nos menores. Não. Era só para separar o nível de instrução dele. Então, não tem sistema de hierarquia, tinha sistema de graduação. E confunde sistema de graduação uma coisa, sistema de hierarquia é outra. Após isso, né, o Jigoro Kano, na era moderna, quando ele foi criar o judô, ele se inspirou no jogo Go, né, um jogo chinês que foi para o Japão e tudo, que tinha as peças brancas e as peças pretas. Ali era um jogo. Era o Kyu e o Dan. Então ele se inspirou nesse jogo para criar um sistema de graduação. Kyu sendo a faixa branca, que eram alunos iniciantes, que ainda estavam começando, e o Dan, né, faixa preta para alunos intermediários e avançados. E aí tem o primeiro Dan, o segundo Dan, o terceiro Dan. Com o tempo, né, posterior a isso, começaram a vir as faixas mais coloridas, porque ficou um pouco... mais pessoas tinham acesso. E como o Jigoro Kano ele tinha uma visão educacional do estilo, né, ele quis dividir um pouco mais, principalmente a ocidentalização. Né? Então, assim, ter mais níveis ali de iniciante, ter mais níveis de avançado. Então, as faixas coloridas foram se criando, correto? No Brasil, né, esse sistema de graduação não existia até certa época. Não existia até a época da criação da Federação Jiu-Jitsu Guanabara. Quando foi criado, o sistema de faixas ele foi inspirado no judô, que tinha faixa azul, roxa, marrom e preta. Né? A única diferença foi a tarja preta, para se diferenciar do judô. Né? Eu vi uma entrevista, eu esqueci o nome, mas só que eu acho que é Antônio Mansur, alguma coisa Mansur, desculpa o desrespeito com o mestre, né, de não saber o nome dele. Só que ele criou esse sistema baseado no judô, né, de graduação, e apresentou a Hélio Gracie. Né? Só que a gente não pode esquecer que o desenvolvimento do jiu-jitsu no Brasil, ele passou pelas Forças Armadas, principalmente em 1905, com Sada Miyako, né? Os chefes ali da Marinha, não sei o nome do carro deles, eles foram até o Japão, trouxeram 2 japoneses, o Sada Miyako e o ajudante, para desenvolver o jiu-jitsu como uma forma de educação física, como uma forma de sistema de treinamento dentro da Marinha. Né? Não deu muito certo na época, que tem uma disputa de jiu-jitsu e capoeira. Jiu-jitsu começou com muito prestígio, até uma luta que esse Sada Miyako fez com Cirilo, acho que era um capoeirista na época, que a capoeira também era usada como base de ginástica dentro da Marinha. E nesse confronto o capoeirista ganha do japonês. Né? E depois que o capoeirista ganha do japonês, meio que o jiu-jitsu ele perde esse prestígio inteiro. Né? Posterior a isso, né, a chegada com isso do Maeda, né, ele também deu aula dentro das Forças Armadas, também deu aula dentro das Forças de Segurança Pública. Né? Então, o jiu-jitsu ali sempre esteve linkado com Forças Armadas e Forças de Segurança Pública. Né? Parte do desenvolvimento do jiu-jitsu no Brasil passou. Né? Não só no Brasil, no mundo inteiro. Né? Todas, assim, tem registro histórico de polícia dos Estados Unidos que usava jiu-jitsu, polícia em Londres, polícia, enfim, países da Europa, Estados Unidos, países ali da América Central, que as forças de segurança públicas e forças armadas usavam jiu-jitsu como uma prática, né? Tanto educacional, ali de educação física, como ginástica, mas também usando os métodos, né, de captura, as chaves, os estrangulamentos, para usar ali no dia a dia de serviço. Então, principalmente no Brasil, sistema de faixa se confundiu com o sistema de hierarquia, sabe? Então, o sistema de hierarquia que nós temos dentro do jiu-jitsu, ela não é do jiu-jitsu original, ela é militarizada, porque dentro, né, das Forças Armadas há as patentes. Então, uma patente meio que manda na outra. A patente mais alta é ordem direta, você deve executar. Então, se o meu capitão manda eu executar uma tarefa, não importa se essa tarefa vai contra a minha índole, a minha moral, ou os meus valores. Eu tenho que executar uma ordem direta. Esse é o militarismo. Isso é muito perigoso quando você traz para o mundo civil. Isso é muito perigoso quando isso acontece no mundo do jiu-jitsu. Eu não posso questionar meu professor em nenhum ponto. Nada. Isso cria um sistema de hierarquia baseado em submissão. Então, se eu vejo ele tendo alguma atitude incorreta, eu não posso questionar ele. Eu não posso questionar, não, você não fala nada, você é menos graduado. Como se o fato de você ser menos graduado te tirasse intelecto. E aí... Tipo, você não é que nem que você não tem voz. É que, tipo assim, a sua opinião não importa baseado na cor da sua faixa. Mesmo que você seja o cara mais inteligente do mundo. Não importa. E aí, eu, como menos graduado, eu vejo alguém em posição de liderança
tendo uma atitude que vai contra os meus valores, eu não vou mais frequentar essa academia. A partir do momento que eu deixo de frequentar essa academia, o que acontece? Você é um creonte. Assim, porra, eu tô num ambiente corrupto, eu tô num ambiente tóxico, e eu abandono esse ambiente. E eu E eu sou sou errado. traidor, Eu sou eu errado. sou errado, Aham, aham. e aí esse tipo de cultura protege sempre o mais graduado. Então, o mais graduado, o professor, os mais graduados ali, existe essa dinâmica de poder, onde os caras são as estrelas da academia e ninguém pode questionar em nada. Isso é muito perigoso. Cara, e você vê, olha que louco. Eu tenho alunos, cara. Tem uma minha academia ali no Brooklyn, ela é muito voltada à aula particular e basicamente eu introduzo as pessoas no jiu-jitsu, assim como eu pego pessoas de outras academias que têm vontade de melhorar seu jiu-jitsu, que ser assistidas por mim, mas continuar no mesmo academia e querem ali dar um upgrade. Beleza. Cara, às vezes você vai tirar foto com os caras falam assim, puta, mano, só não posso, porque meu mestre. Fala assim, irmão, você é CEO de uma empresa, você é pai de 3 filhos, você é dono da sua vida. Como que você tá me dizendo que o seu professor não pode ver que você treinou em outro Sim. lugar? Que é isso, Cara, cara? mas presta atenção, isso é uma pessoa instruída, pessoa com 3 filhos, dono de empresa e tudo. Aham. Essa cultura hierárquica que tem dentro do jiu-jitsu, ela é tão profunda que uma pessoa como essa, ela ainda segue. Imagina os mais frágeis, cara. Imagina Edu, e, e muitas academias de competição, a gente sabe que a maioria dos atletas, elas vêm de posições de vulnerabilidade. exatamente. Que é o Elas não ponto que a têm gente vai tocar voz. aqui. Perfeito. Então, pô, como é que a pessoa, tipo eu, de Rondônia eu fui pro Cícero. Só que eu sou homem, sabe? Formado, com 20 e poucos anos, não sou mais criança. Será que um abusador vai ter coragem de abusar da gente nessa idade? Não. Não, cara. Mas ele abusa de quem? Além desse fato do abusador, né, de ser sujo, podre, ele também é covarde, porque ele sempre abusa de alguém que não consegue se defender, Exato. sabe? E nesse sistema de hierarquia, o abuso e o assédio, ele não é só sexual. Existe assédio moral e assédio intelectual. Então, a partir do momento que eu chego num aluno, um iniciante, eu chego nele, ele não está conseguindo fazer a posição, eu chamo ele de burro, desajeitado e xingo ele de tudo. Isso é um assédio moral, isso é um assédio Perfeito. intelectual. Uhum. Então, esse tipo de assédio também acontece dentro do jiu-jitsu, não só o sexual, que é muito pior do que isso. Mas várias coisas acontecem dentro do ambiente de jiu-jitsu e não em todas as academias, tá, pessoal? Sei que você pode estar numa academia muito boa, com um professor muito bom. Estou falando num cenário geral, num cenário grande, num grande cenário. Hoje, a maioria das academias tem esse sistema. Sistema hierárquico. Perfeito. Edu, eu vou ler uma coisa aqui pra você, que eu fiz uma pequena pesquisa aqui pra gente falar. E eu quero que você tente adivinhar o que é isso aqui que eu tô tentando descrever. Grupo de pessoas que seguem uma determinada crença, ideia ou líder, geralmente de forma fechada. Esses grupos, eles controlam fortemente seus membros, exigem obediência total a um líder, manipulam crenças ou comportamentos, isolam pessoas de família ou sociedade. Você sabe o que é isso aqui? Seita. Perfeito. Mano, existe muita academia de jiu-jitsu que é Eu poderia falar seita, academia irmão. de jiu-jitsu, Aham. mas é uma seita. É uma seita. Perfeito, irmão. E tem, Quando eu falo aqui, e ó. tem algumas pessoas que falam, não, e falam assim, de boca cheia, jiu-jitsu é seita. Eu falo assim, meu irmão, o que você está falando? Qual Exato. fala é essa que você está Ó, reproduzindo? isolam pessoas da família ou sociedade. Cara, da família não. Mas é aquele professor que olha pra você e fala assim, ó, você não pode treinar na outra academia. Como assim, irmão? Cara, em, Seu aluno em pode qual sim. mundo, vamos supor, nós dois gostamos muito de futebol, a gente se encontra pra uma pelada de vez em quando. E é maneiro, né? Porque, pô, Aham. eu sou teu amigo, eu quero passar esse momento contigo. Nós dois treinamos jiu-jitsu, só que treinamos em academias diferentes. E essas academias têm rixa de 30, 40 anos atrás. O que a gente tem a ver com isso? Exato. E tem eu nada não a ver. posso treinar com você Perfeito. porque as academias têm rixa. E não é uma questão, pessoal, às vezes você pode ser leal ao seu professor, você pode ser leal à sua academia, você pode erguer a bandeira do seu time, vestir a camisa da sua equipe. Não estou falando isso, não tem que ser um Ronin também, um samurai semestre, que treina aqui, treina ali, não é fiel a ninguém. Só que fidelidade não é igual a submissão. Você pode ser fiel ao seu Perfeito. professor. Eu tenho alunos comigo que fazem aula particular, que eu não sou o professor principal deles. Eles treinam sim sob a minha tutela, principalmente muitas pessoas não sem kimono, mas de kimono treinam com outros professores. E eles são graduados pelos outros professores. Mas os kimono, eles ainda são, eles treinam sob a minha tutela.
E não quer dizer que eles são creontes porque estão treinando comigo. Eles só querem ter uma visão diferente, não melhor de jiu-jitsu. Porque eu acredito que não existe professor que dá um treino melhor do que o outro. Eu acredito que existe conhecimentos diferentes, práticas diferentes e métodos diferentes de ensino. Alguns métodos são melhores que os outros, mas o meu método de treinamento ser melhor que o seu não quer dizer que eu seja uma pessoa melhor do que você. Perfeito. E que É eu o caso sou que tá acontecendo superior a agora, você irmão. e É que o eu caso que sou tá acontecendo superior a agora. você é tudo. É isso mesmo, cara. Então, assim, você pode ser fiel ao mestre, à sua academia, vestir, mas eu acho que você precisa ter liberdade também para ir visitar outras academias e visitar os seus amigos e treinar junto, porque é isso que é o jiu-jitsu para todos. Você treinar só em um ambiente, primeiro, é ruim, porque você só vai estar acostumado ao estilo dentro da sua academia. Quando você sai, você não consegue lutar jiu-jitsu com outra pessoa. Exatamente. Você não Então, consegue fazer uma o treino adaptabilidade junto, rápida. o treino, quando você vai treinar em outras academias, outros lugares, com outras pessoas também faz jiu-jitsu, isso faz bem pro teu jiu-jitsu, sabe? E foi exatamente isso que fez o estilo chegar até onde chegou. Porque a Kodokan foram várias escolas de jiu-jitsu que começaram a treinar e desenvolveram um currículo de técnicas, porque antigamente existia várias escolas e vários estilos. O que o Jigoro Kano fez foi colocar algumas junto e fazer um método onde se treinava todo mundo junto em um cenário geral, global. Foi esse estilo que foi exportado para o mundo. Então é muito difícil, às vezes, a gente ter o estilo que foi apresentado ao mundo, mesmo ali o japonês não passando pela Kodokan, foi o estilo Kodokan, veio da escola Kodokan. E o que foi a Kodokan? A junção de várias escolas de jiu-jitsu e desenvolver um sistema através disso. Então o sistema é Kodokan. Então não tem como, tipo, todo jiu-jitsu tem raiz Kodokan. Não tem como falar que não tem raiz, Perfeito. sabe? Mas você pode treinar em outro ambiente. Cara, Não tem nenhum problema com isso. e deixa eu fazer algumas abordagens aqui. Primeiro, irmão, o jiu-jitsu é o que o Edu falou. A gente tem gente podre dentro da igreja. A gente tem gente podre na escola. A gente tem gente podre na polícia. A gente tem gente podre na luta. A gente tem gente podre em qualquer lugar, irmão. Jiu-jitsu é mais um dos lugares. A gente tem gente podre em todos os esportes. Que bom que a gente consegue falar sobre isso, que a gente bota a cara e fala, mano, aqui dentro do nosso esporte. Mas o jiu-jitsu, cara, é uma ferramenta de transformação fantástica. A gente tem a ideia, sim, bons professores, de trazer pessoas pra dentro. Por exemplo, um dos professores da Templo é um cara que ele é paralítico. Cara, isso é 100% inclusão. Você pega uma pessoa que às vezes é sedentária, cara, ela não vai conseguir jogar bola possivelmente. Ela vai conseguir praticar jiu-jitsu do dia 1 ao dia 100, com certeza, com um bom professor. Então, o que a gente quer trazer aqui é o questionamento para a área, mas ao mesmo tempo olhar para a pessoa que tá lá fora e falar assim, meu irmão, isso aqui é a coisa mais fantástica que você vai ter se você tiver um bom professor. E um bom professor, mano, ele é a luz na sua vida. Tá ligado? Tipo assim, cara, até hoje, Edu, eu fui professor temporada 23, 24 do Dream Art. Até hoje, eu recebo mensagem dos meus alunos. E para mim não são ex-alunos, assim como eu não tenho ex-professores. Eu recebo mensagem dos meus alunos. Eu recebo, cara, às vezes foto de um momento que a gente viveu junto. A gente às vezes relembra momentos de, tipo assim, cara, momentos de dificuldade. Até hoje eu tenho todos os arquivos pra mim, porque, cara, naquele momento eles foram luz na minha vida, e eu fui luz na vida desses caras, e o professor, ele tá aí pra isso. Às vezes de forma diferente, mano. Às vezes eu ser luz na sua vida, Edu, é eu te dar uma dura, irmão. Porque você tá precisando, porque às vezes você tá sendo um mala. E às vezes eu ser luz na sua vida, mano, é eu te dar um abraço e falar assim, meu irmão, eu tô contigo. Sim. Não importa o que vai acontecer, irmão, eu tô com você. Cara, Tá eu acho ligado? assim, jiu-jitsu é o esporte mais democrático que tem. Na minha Disparado, opinião, é. disparado. Porque assim, vai jogar basquete, você pode jogar basquete, mas pra você se dar bem no basquete, precisa ser alto, correto? Correto. Às vezes 1,90 Você vai é baixo, nadar, irmão. beleza. Inclusive, todo mundo pode nadar, mas pra você se dar bem na natação, também precisa ser alto. É. Então, há uma seleção natural. Dentro do jiu-jitsu, você vê pessoas de 2 metros, você vê pessoas de 1,5 m. Você vê pessoas de 100 quilos e pessoas de 60 quilos. Você vê pessoas fortes e pessoas que não são fortes. Você vê pessoas que são flexíveis e não são flexíveis. Então, assim, o jiu-jitsu é uma ferramenta, igual eu falei no início, que dá para você usar de várias maneiras. Dá para você usar como sistema competitivo. Dá para você usar como sistema de defesa pessoal. Dá para você usar como lifestyle, como modo de vida, como educação física. Não é todo mundo que quer ser campeão. O cara quer uma prática onde ele consiga fazer, consiga se exercitar. E querendo ou não, quando ele vai para o jiu-jitsu, ele não vai só se exercitar fisicamente. Ele não vai só ganhar condicionamento físico. O jiu-jitsu ensina muito mais por isso em todas as esferas. Então ele está ali para um bem-estar físico, um bem-estar emocional e um bem-estar mental. Um bem-estar psicológico. E o jiu-jitsu
essa ferramenta quando muito bem utilizada. É igual você falou, de sementes podres, frutas podres, qualquer área da nossa sociedade. Só que eu acho assim, o mundo do jiu-jitsu, o cenário do jiu-jitsu, é pequeno perante a sociedade. Então, eu acho que a gente consegue criar políticas capazes de reprimir esses casos que acontecem dentro do nosso esporte. Mas a gente precisa se levantar. Não adianta você ficar postando nota de repúdio na internet e você, às vezes, não condena um comentário que o seu parceiro de treino, um comentário que ele fez ali no tatame. Você dá aquela risadinha, vou deixar pra lá. Você tem que condenar, porque aí as pessoas observam que, opa, nesse cenário que eu não posso me criar. É você criar um ambiente onde você repele predadores sexuais. E, dentro do jiu-jitsu hoje, com o sistema hierárquico que a gente falou um pouco mais cedo, essa cultura marginalizada um pouco do jiu-jitsu que existe em várias escolas, ela causa um ambiente que esses casos acontecem. Se eu melhoro a cultura do ambiente, o predador vai chegar nesse ambiente e falar assim, aqui eu não me crio. Perfeito. Sabe? Então a gente repele. Você estava falando de quando você foi professor na Adriarte nessa temporada, né? Cara, eu recebo assim, diariamente, né, mensagem de pessoas que treinaram comigo. Eu fui treinador, né, de atletas de competição também, e alguns tiveram algum sucesso, só que basicamente as mensagens que eu recebo são de pessoas robistas, né, que treinam jiu-jitsu como estilo de vida, como educação física. E elas falaram por quanto que elas aprenderam de jiu-jitsu, quanto os jiu-jitsu fizeram bem para elas, só que principalmente fora jiu-jitsu. Né? A pessoa melhorar a sua autoestima, a pessoa melhorar a sua saúde física também, mas a pessoa ficar um pouco mais empoderada, saudável, né? Não só fisicamente, mas psicologicamente e emocionalmente também. Eu acredito que o jiu-jitsu pode ser essa ferramenta, né? E quando eu recebo essa mensagem, aí sim eu fico feliz. Talvez se um aluno meu for a uma competição e ganhar a competição, é legal, mas eu fico mais alegre e me toca quando o cara chega assim e fala assim, cara, pô, eu tava com um quadro depressivo, quase depressão, o jiu-jitsu me ajudou e foi graças à sua aula. Pra mim, isso, cara, me emociona e eu recebo mensagens diariamente falando isso. Então, como professor, né, eu acho que eu sou competidor também, vivi o cenário competitivo a minha vida inteira. Eu sempre treinei para competição e eu fui estimulado para treinar de competição, no judô, no jiu-jitsu, em tudo. Só que a gente tem que entender que esse é um mundo à parte do jiu-jitsu. A gente tem que ensinar jiu-jitsu de forma integral, que isso que fez o jiu-jitsu sobreviver ao tempo. Então, é aquilo que a gente falou mais cedo. A parte competitiva do jiu-jitsu, porra, ela é animal, eu gosto, eu vivo isso geralmente. Só que eu sei que não é o único jiu-jitsu. E isso tem a ver com um movimento que eu trago do Real Jiu-Jitsu, sabe? Eu tenho que usar o jiu-jitsu como ferramenta educacional e não apenas como uma ferramenta esportiva, porque a gente é criado a ser sempre o campeão e sempre admirar o campeão independente do que ele faz. Que isso que gera casos de abuso. O sujeito, eu não gosto de falar nomes porque eu quero falar da situação e não de pessoas, né? Mas esse sujeito, ele teve muito sucesso como treinador e todo mundo, né, bate palma, todo mundo admira e tudo, mas ninguém questionou a índole dessa pessoa. Será que essa pessoa tem uma índole boa? Ou ele só atingiu o sucesso esportivo? Por quê? E todo mundo do jiu-jitsu bate palma, todo mundo quer tirar foto, todo mundo segue no Instagram, porque a gente foi ensinado a sempre admirar o campeão. Ser o campeão é admirar o campeão. Cegamente, sem questionar. Porque a gente é ensinado a admirar sempre o professor que está na frente dando aula há 10 anos. Talvez o professor que você tem aula há 10 anos não seja uma boa pessoa. Por mais que você admire ele dentro do tatame. Talvez ele cometa a mesma coisa que esse cara fez. Exato. E você precisa ter voz e precisa ter liberdade em dizer, não, eu não vou continuar aqui porque eu não concordo com as suas ações. É isso, cara. É isso. E sabe o que é louco, Edu? Com o Instagram, com rede social, com uma porrada de coisa, irmão, ficou muito fácil se santificar, irmão. É 1 ou 2, 3 versículos ali. É citar a Bíblia, citar Deus, falar que é um filho de Deus e boa. E, cara, eu tenho isso dentro de mim, cara. Quanto mais virtuoso a pessoa tenta parecer, mais coisa podre ela tende a esconder. E mais uma vez, deixa eu voltar na minha frase. Ela tende a esconder. Eu não estou dizendo que todo mundo que faz isso, porque eu conheço gente, cara, eu conheço gente que eu acredito que são pessoas muito de verdade e que elas falam
da palavra de Deus e elas falam de Jesus, o Eric Muniz, por exemplo, ele é um exemplo claro disso, mano. É um cara que eu conheço e que realmente, cara, eu acho que ele é um cara muito à frente, é um cara diferenciadíssimo, meu amigo, né? Mas tem muita gente que usa Deus, irmão, pra se proteger das outras coisas. Pra ser o lobo ali em pele de cordeiro, irmão. Tá ligado? Então, essas pessoas que citam o tempo todo virtude. Cara, na boa, eu não tô aqui pra ficar exalando virtude pra ninguém, não, cara. Eu sou um merda como todo mundo. Eu só tento segurar os meus demônios dentro de mim e tento ser uma pessoa melhor. Só isso, irmão. E o laboratório da vitória é esse, tá ligado? É todos os dias você tentar ser alguém melhor. Sim. Ser menos. Mano, eu sou preguiçoso pra caralho, mano. Juro pra você, mano. Eu nem sei como é que eu virei atleta, mano. Tá ligado? Mas todos os dias eu vou lá. Eu sou medroso demais, mano. Mas todos os campeonatos eu tô lá. Sim. Tá ligado? E eu tenho uma porrada de erro, velho. Mas todos os erros, irmão, eu tento não deixar esses negócios me dominarem, tá ligado? Cara, eu acho assim, pessoas que sinalizam muita virtude, na verdade, são pessoas podres por dentro. E você percebe quando a pessoa é realmente honesta, quando ela falou exatamente o que você falou. Cara, eu sou o cocô do cavalo do bandido. Eu tô tentando aqui, nessa existência, ser uma pessoa melhor. Então, eu preciso usar ferramentas para me manter nesse caminho de me tornar uma pessoa melhor. Porque ninguém tá pronto, cara. Assim, beleza, eu cheguei no máximo que eu posso ser como pessoa. Não. Não. Se você acredita nisso, Até você o último dia. começa a se corromper. Eu acredito que existe espaços e existem condutas que se corrompem como ser humano. Se eu começo a ir nesses caminhos, nesses espaços que corrompem o ser humano, eu vou ser mais um corrompido. Logo, eu vou me tornar uma pessoa ruim que pratica coisas ruins a outras pessoas. Então, você tem que ter alguma ferramenta, alguma coisa, alguma meditação, alguma coisa que você usa para te manter no caminho de você se tornar uma pessoa melhor. E se tornar uma pessoa melhor é caminho, não tem chegada. Exato. É só Você, jornada. É só você vai, jornada, você irmão. vai estar com 50, 60 anos ainda tentando ser uma pessoa melhor. Assim como você pode chegar aos 50, 60 anos sendo uma pessoa podre. Porque você frequentou ambientes ruins, você foi por caminhos onde você foi corrompido. Então, eu acredito que o jiu-jitsu é uma boa ferramenta para te manter em um caminho É isso aí. limpo, onde você Com vai se tornando pessoa. com um bom guia, com um bom Gente, instrutor, com um bom professor. Isso esse é o grande lance. Não adianta a gente, pessoal, a gente chegar e falar assim, o jiu-jitsu é assim. Não. Dentro do jiu-jitsu há pessoas assim, como qualquer outro grupo da sociedade. Só que você que está em uma academia ruim, eu acho que você tem que ter liberdade para trocar e procurar boas academias e bons professores, que eles e existem. tem bem, cara, tem bem no mercado, Tem cara. muito. Tem Tem bem no muito, tem mercado, muito. cara. Então, assim, se você tá, pô, tava pensando em começar o jiu-jitsu, só que tem uma notícia como essa. Eu não vou começar jiu-jitsu. Não tem como você julgar toda uma comunidade por as frutas podres, né? Por pessoas que têm uma má conduta e que usam o jiu-jitsu para se proteger, para se blindar disso. Eu tô falando para vocês, eu aposto que tem bons professores. Eu conheço bons professores, boas academias, bons espaços, onde você pode treinar um bom jiu-jitsu de qualidade de forma segura, onde você pode levar sua mãe, onde você pode levar seu filho, sua filha, você pode levar sua esposa, pode levar seus amigos, você pode se orgulhar de estar nesse lugar, porque é um bom ambiente, assim como tem maus ambientes. É tudo questão de escolha. Então, quando você vai escolher alguma coisa, né? Eu vou escolher uma academia para integrar, para começar o jiu-jitsu. Procure. Não vai em qualquer uma. Procure, comece a ver a cultura do lugar. Né? Pô, vamos ver como é que é a dinâmica de poder aqui. Vamos ver como o professor dá aula. Vamos ver se as pessoas ficam confortáveis. Vamos ver assim, se tem criança aqui, se tem mulher aqui, se tem pai aqui, Perfeito. se tem mãe aqui. Baita norteador. É o Tem norteador. pai, tem mãe, tem mulher, tem criança, irmão. É ali. Vamos ver É as ali. políticas e condutas que essa academia tem. Tem academia que não tem código de ética, por exemplo. Exato. Quem é o professor, irmão? Não tem um Tá código de ligado? conduta, um código de ética. Como os nossos professores são treinados? Qual o seu programa de treinamento? Né? Como o meu aluno vai aprender aqui? Você ia na academia assim, ele vai treinar aí, pronto. Irmão, fuge desse lugar. Assim, olha, Exatamente. você vai treinar com o professor X é assim, assim, assim. Por exemplo, eu dou aula numa academia, onde a gente agora está fazendo sistema de franquia. A primeira coisa, quando a gente começou a fazer isso, na reunião, a gente falou, a primeira coisa quando um professor chegar e querer vestir a nossa camiseta e ser da nossa bandeira, e ser um professor franqueado, é o nada consta na polícia. Perfeito. A primeira coisa, antes de qualquer conversa.
Primeira reunião, nome, CPF, parará, parará, vamos fazer um nada consta pra ver se não tem nada no seu nome. Só isso já E blinda os a pais podem gente. fazer a mesma coisa. Então, se Você você pode for na estar fazendo a academia, você mesma tem que coisa. procurar, você tem que pesquisar, cara, como qualquer outro lugar. Se eu for na academia de Pilates, eu vou procurar saber quem é a professora. Eu vou procurar saber, as pessoas que estão ali estão tendo um bom serviço, um bom ambiente para se treinar Pilates. Se o meu professor é capacitado para me dar aula. Ou seja, ele vai só me É em quebrar. todo lugar, É isso. sabe? Irmão, eu quero ler alguns dados aqui, e eu trouxe alguns dados muito legais, e eu não sei se esses dados estão atualizados, então se não tiver atualizado, me perdoa, mas eu tive a preocupação de trazer esses dados aqui, e aí eu vou salientando alguns dados aqui para vocês. Então, as maiores taxas de estupro por 100 mil habitantes, esse dado é do Sistema Nacional de Segurança Pública. Aí ele cita 3 estados, Rondônia, Roraima e Amapá. A região norte tem até 20% mais do que o resto do Brasil. E 65% dos crimes eles acontecem em casa, com pessoas que você confia. Não é com a pessoa de fora, tá? Isso também vai lá pro professor, vai lá pro professor da escola, vai lá pro dono do ministério, para todo mundo. É para quem você confia, mano. São essas pessoas que tendem a fazer alguma coisa porque elas estão mais próximas, tá? Então, o isolamento, e isso explica, né? Isolamento geográfico, então existem cidades que elas estão muito longe de ter uma delegacia, hospital, delegacia especializada. A vulnerabilidade social, geralmente predador, ele vai em quem é vulnerável socialmente. A violência dentro de casa e a falta de estrutura estatal. Então, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês, cara. Primeiro, uma pessoa que vai violentar alguém, ou uma mulher, ou seu filho, alguma coisa, cara, elas podem sim estar perto e dentro da sua casa. Ele pode ser o seu professor, pode ser a pessoa da escola, pode ser essas pessoas mais próximas, né? Tende a isso. Primeira coisa. Segunda coisa, cara, a sua vulnerabilidade social, ela é muito, é um fator preponderante. Por quê? Eu até hoje não vi ninguém violentar a filha de um governador, irmão. Por quê, irmão? Porque no outro dia o cara tá preso, no outro dia a justiça foi feita. Cara, o cara que é predador, ele sabe o que ele tá fazendo. Ele não vai à toa. Terceiro, um ponto que teve um psicopata americano que ele falou sobre isso. Ele falou assim, cara, eu sempre estudava os pais antes. Se eu olhasse pros pais e eu visse que aquela família tinha vulnerabilidade, que aquele pai não me oferecia risco, eu atacava aquelas crianças, eu tentava seduzir aquelas crianças, ou seja, mais um motivo pra você começar a lutar jiu-jitsu, tá? E dentro disso, cara, eu queria falar outra coisa que foi o que o Edu falou aqui, que ele falou assim, cara, não adianta só nota de repúdio não, cara, a gente precisa ter atitudes claras pra melhorar isso aqui. Então, dentro elas, né, que aí esses estados também fizeram, eles facilitaram a denúncia, eles protegeram a vítima, eles interagiram entre instituições. Então, por exemplo, hoje saiu um caso de um professor que foi condenado a 15 anos e esse cara tá em Abu Dhabi. Irmão, imagina que esse cara está no outro lado do mundo dando aula e a gente não conseguiu conectar a informação desse cara que era pra estar preso aqui no Brasil, tá? E principalmente investir em prevenção. A gente não viu ainda isso pelo lado da confederação, que é a coisa mais importante que a gente não tem, que a gente tem dentro do nosso esporte. E, cara, o que a gente viu até agora, infelizmente, Edu, infelizmente, foram só notas de repúdio atrás de notas de repúdio. Então, assim, cara, a gente precisa sim começar a usar esses casos para a gente melhorar todas essas questões. Então, Edu, caminhando aqui para nossa última parte, cara, obrigado demais por estar aqui, obrigado demais por ter explicado isso pra gente, irmão, de coração. Foi uma coisa que a gente fez de última hora, mas principalmente, cara, porque este lugar aqui tem o objetivo de informar as pessoas que estão do outro lado, e a minha preocupação, cara, é de vir aqui ser um personagem do jiu-jitsu que fala para as pessoas que estão fora da nossa comunidade e que explica pra galera da comunidade quais são os comportamentos que eu acredito que a gente deveria tomar. Cara, eu tomei fiz uma aqui, porque é o que você falou. Acho que pra mim, nota de repúdio, não tem nenhuma ação real. O que você falou, a gente tem que criar políticas corretas para o jiu-jitsu e todas as academias de jiu-jitsu se tornarem ambientes saudáveis de treinamento. Me lembrou uma entrevista uma vez, né, no Jô. Foi um padre, uma entrevista, com a camiseta "Somos todos contra a pedofilia". E aí o Jô perguntou: alguém é a favor? Ninguém é a favor de assédio, ninguém é a favor de abuso, ninguém é a favor de pedofilia. Correto? Então por que eu tenho que sinalizar isso o tempo todo? Se isso tá na cara, ninguém é a favor disso.
Não adianta eu postar uma nota de repúdio, não adianta eu vestir uma camiseta falando somos todos isso, eu sou contra isso, não sei o quê. A gente tem que transformar discurso em atitude. Então eu escrevi aqui, pô, grande cenário, o que que a gente pode fazer numa questão de grande cenário em toda a comunidade? Isso parte também das federações envolvidas. Né? A primeira coisa, a desestimulação desse sistema hierárquico que tem dentro do jiu-jitsu, que é baseado em submissão. Que as faixas mais altas, as faixas mais baixas devem respeito às faixas mais altas. Não só o professor, mas às vezes um faixa preta que é folgado, um faixa preta que é um abusador, pedófilo, um faixa preta que é um predador sexual, e está dentro da sua academia. Mas só que ele se sente confortável nesse ambiente porque sabe que ele está sendo protegido através de um ranking, através de uma faixa. Então a desestimulação desse sistema de hierarquia, para mim, é uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer. Né? A segunda coisa é criar um código de conduta, de ética, numa questão de educar, de letrar o praticante e o professor. Parte também da federação. A gente precisa ter um código de conduta ali, porque todas as artes marciais, todas as lutas e esportes de combate têm esse código de ética, porque é uma formação técnica, óbvio, só que não pode ser só formação técnica. Eu não posso só formar um cara que é bom de porrada. Eu preciso formar um ser humano. Uma pessoa que tem índole, uma pessoa que tem valores. E um código de ética e um código de conduta, partindo da federação, é um caminho para isso, porque com uma função educativa. Eu tenho que letrar o praticante, eu tenho que letrar o professor, correto? A criação de um canal de atendimento, né, onde as vítimas podem denunciar e também tem um apoio psicológico, tem apoio jurídico. Porque hoje não tem. Onde ela vai denunciar? Óbvio que tem a delegacia da mulher, a delegacia de menores, né? Só que quando esse canal de atendimento ele está mais próximo, eu tenho mais liberdade. Né? Então a própria academia ela pode ter isso. Olha, aqui é um ambiente onde você tem liberdade de falar, onde você tem voz. Se algo acontecer, a gente tem esse canal aqui de atendimento, onde você pode denunciar, onde você vai ter apoio psicológico para as vítimas, no caso, onde você vai ter apoio jurídico, correto? Um órgão fiscalizador, também partindo da federação, que vai fiscalizar registro de academias. Porque eu duvido, eu não sei o número exato, mas quantas academias tem registrado na CBJJ? Várias. Eu acredito que tem um dobro da registrada. E como esse cara não é registrado em nenhum órgão regulador, quem deu a faixa preta para ele? Será que ele não foi realmente uma faixa preta? Ou ele botou a faixa preta na cintura, não tem registro nenhum e está dando aula? Então, qual a responsabilidade esse cara tem com os alunos dele? Nenhuma. Porque a CBJJ, o maior órgão que a gente tem, nem sabe que ele existe. Então, quem fiscaliza isso? Assim, olha, para você ter uma academia de jiu-jitsu e ter uma faixa preta de jiu-jitsu, você tem que ter uma filiação à federação. Porque a federação ela pode te fiscalizar. E hoje, acredito que tem mais o dobro de academias registradas. Que faixa preta que a gente nem sabe de onde veio. Esquece. E fazendo um mau trabalho. Também um ambiente favorável a qualquer tipo de crime dentro, correto? No pequeno cenário de academia, para você que quer ter uma academia, promover um ambiente bom, saudável para os alunos da sua academia. De novo, desde a estimulação desse sistema hierárquico que tem dentro do jiu-jitsu, baseado em submissão. O sistema de hierarquia tem que ser baseado em respeito. Respeito mútuo. Não é um respeito de mão única, onde todo respeito ao professor, só que o professor não tem nenhum respeito aos demais praticantes. É um respeito mútuo, é a hierarquia real isso, é a hierarquia correta. O respeito é mútuo. Eu respeito o mais graduado porque esse graduado, ele é um exemplo de conduta dentro do tatame, sabe? Ele já passou por mais tempo que eu, ele está me ajudando a progredir também. Eu não respeito porque eu tenho que respeitar. Perfeito. Porque a partir desse momento, quando isso acontece, os mais graduados, eles acontece uma certa polidez de comportamento dentro do tatame. Porque eu sei, pô, eu estou sendo observado pelo o menos graduado. Então, eu vou ser o mais correto possível. E isso vira uma cultura. Todo mundo que chegar na sua academia vai ver o mais graduado agindo de forma correta, falando de forma correta, se comportando de forma correta. Então, não tem por que ele ser diferente. Se chega um menos graduado e vê o mais graduado agindo dentro do tatame, ele vai seguir a cultura da academia. Perfeito, irmão. Quando há uma cultura de respeito entre o professor e o praticante, o ambiente fica seguro, automaticamente fica seguro, né? E quando
esse ambiente fica seguro, ele repele predador sexual. É isso, mano. Num Tá, pequeno cenário é isso que você tem que fazer. o caminho tá fácil não, mas a gente tem que É perseguir lógico que existem várias políticas que a gente pode fazer para que isso seja mas pra evitado. iniciar isso aí tá bom. Mas, cara, isso tá ótimo. Tá Isso tá ótimo. ótimo, assim. E a gente tem que realmente mudar. Então, para você, cara, principalmente, né? Eu quero realmente, pô, pedir para vocês realmente se mobilizar, cara. Você que é professor, você que faz um trabalho correto. Não adianta você só levantar as mãos pros céus e falar, aqui na minha não acontece. Dane-se a outra academia. Não tem que acontecer nenhum, irmão. E Esse é o dane-se a outra nosso academia. movimento. Aqui não acontece. É meio que jiu-jitsu sem Dane-se, Shagan. dane-se se a outra academia acontece. Não, você tem que repelir. É Você isso. tem que repelir o professor que está fazendo isso, a pessoa que está aqui, que está sendo acusada disso. Assim, você pode dar o benefício da dúvida para essa pessoa até todo o processo legal, ok. Mas caso um caso seja falso, não quer dizer que todos os outros sejam. Exato. Se você quer dar o benefício da dúvida para alguém, ok, mas espera a justiça ser fechada, todo o processo legal ser fechado e ser considerado inocente. Ótimo, tudo bem. Foi considerado, não teve prova suficiente, tudo, mas se não aconteceu aqui, não quer dizer que não aconteceu ali. É isso. E isso acontece não só dentro do jiu-jitsu. Isso é um Acontece em problema todos os lugares. estrutural da nossa sociedade. Então, acho que você, como professor, né, você tem uma responsabilidade para fazer isso. Você, como praticante mais antigo, você, como faixa preta, faixa marrom, você tem essa oportunidade de se levantar e falar. É E isso. criar um cenário bom, né, criar um ambiente bom e seguro para que todo mundo treine jiu-jitsu. Aí sim, todas as academias vão ter que falar: é jiu-jitsu para todos. Agora, enquanto você não mudar a cultura da sua academia, enquanto você não repelir, né, enquanto você fala, cara, eu não aceito isso, eu não aceito isso, Vai continuar. vai continuar. Não tem como só você levantar as mãos para os céus e falar, na minha academia não acontece isso. Pã. Beleza, mas na academia do lado está acontecendo. Como é que você faz isso? Denunciando. Como é que você faz isso? Criando um ambiente seguro. Como é que você faz isso? Falando, se mostrando. Porque a partir do momento que você se cai em situações como essa, você está sendo conivente, você está dando a liberdade de um predador sexual fazer ali na sua frente. Porque você não está falando nada, não é problema meu, não vou falar nada. Mas, cara, talvez daqui a pouco esse predador sexual está na sua academia. Perfeito. Edu, obrigado demais, irmão. Te Obrigado, agradeço de cara. coração. Entre inúmeras loucuras, a gente conseguiu Pô, fazer. Irmão, obrigado acho de que coração. eu que agradeço o convite. Acho que é importante a gente falar disso cada vez mais. Acho que isso é muito falado quando casos estouram, né? Eu acho que isso tem que ser algo comum, tem que ser rotina a gente falar sobre isso aqui, porque só dessa forma a gente vai criar ambientes seguros para fazer o jiu-jitsu para todos. E não se esqueça, make jiu-jitsu real again. Valeu. Obrigadão, irmão. Valeu. Obrigado, meu. Foi, Luiz?